Simulações de supercomputadores podem desvendar o mistério da formação da Lua Durham University. Vídeo: uma seção transversal de uma simulação 3D executada por pesquisadores que investigam como uma colisão entre a Terra primitiva e um objeto do tamanho de Marte pode ter levado à formação da Lua. Veja mais. Crédito: Sergio Ruiz Bonilla. Os astrônomos deram um passo para entender como a Lua pode ter se formado a partir de uma colisão gigante entre a Terra primitiva e outro objeto massivo 4,5 bilhões de anos atrás. Cientistas liderados pela Durham University, no Reino Unido, fizeram simulações de supercomputador na instalação de High Performance Computing para enviar um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidindo com a Terra primitiva. Suas simulações produziram um corpo orbital que poderia potencialmente evoluir para um objeto semelhante à Lua. Embora os pesquisadores tenham o cuidado de dizer que esta não é uma prova definitiva da origem da Lua, eles acrescentam que pode ser um estágio promissor para entender como nosso vizinho mais próximo pode ter se formado. Os resultados foram publicados na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Acredita-se que a Lua se formou em uma colisão entre a Terra primitiva e Theia, que os cientistas acreditam poder ser um planeta antigo em nosso sistema solar, do tamanho de Marte. Os pesquisadores realizaram simulações para rastrear o material da Terra primitiva e Theia por 4 dias após a colisão. Em seguida, executaram outras simulações após girar Theia como uma bola de bilhar. A colisão simulada com a Terra primitiva produziu resultados diferentes, dependendo do tamanho e da direção do giro inicial de Theia. Em um extremo, a colisão fundiu os dois objetos, enquanto no outro houve um impacto de bater e correr. É importante ressaltar que a simulação em que nenhum spin foi adicionado à Theia produziu um aglomerado autogravitante de material com uma massa de cerca de 80% da Lua, enquanto outro objeto semelhante à Lua foi criado quando uma pequena quantidade de spin foi adicionada. O aglomerado resultante, que se estabelece em uma órbita ao redor da Terra após o impacto, cresceria ao varrer o disco de destroços ao redor de nosso planeta. A aglomeração simulada também tem um pequeno núcleo de ferro, semelhante ao da Lua, com uma camada externa de materiais composta da Terra primitiva e de Theia. Análises recentes das taxas de isótopos de oxigênio nas amostras lunares coletadas pelas missões espaciais Apollo sugerem que uma mistura de material da Terra primitiva e do impactor pode ter formado a Lua. O autor principal Sergio Ruiz Bonilla, um pesquisador PhD no Instituto de Cosmologia Computacional da Universidade de Durham, disse: ao adicionar diferentes quantidades de spin ao Theia em simulações, ou por não ter nenhum spin, você obtém uma ampla gama de resultados diferentes para o que pode ter acontecido quando a Terra primitiva foi atingida por um objeto massivo há bilhões de anos. É emocionante que algumas de nossas simulações tenham produzido esse aglomerado orbital de material que não é muito menor do que a Lua, com um disco de material adicional ao redor da Terra após impacto que ajudaria o aglomerado a crescer em massa com o tempo. Eu não diria que esta é a Lua, mas certamente um lugar muito interessante para continuar procurando. A equipe de pesquisa liderada por Durham agora planeja fazer mais simulações alterando a massa, velocidade e taxa de rotação do alvo e do impactador para ver o efeito que isso tem na formação de uma Lua potencial. O coautor, Dr. Vincent Eck, do Instituto de Cosmologia Computacional da Universidade de Durham, disse: obtemos uma série de resultados diferentes dependendo se introduzimos ou não o spin em Theia antes que ele colida com a Terra primitiva. É particularmente fascinante que, quando nenhum giro ou muito pouco giro é adicionado à Theia, o impacto com a Terra primitiva deixa um rastro de detritos para trás, que em alguns casos inclui um corpo grande o suficiente para merecer ser chamado de proto-Lua. Pode haver uma série de colisões possíveis que ainda precisam ser investigadas que podem nos levar ainda mais perto de entender como a Lua se formou em primeiro lugar. Número: a pesquisa foi realizada com o Instituto de Ciência de Dados da Universidade de Durham e a Escola de Física e Astronomia da Universidade de Glasgow, Reino Unido. As simulações de alta resolução foram executadas usando o código de simulação de código aberto Swift. Eles foram realizados no serviço de Dirac Memory Intensive Cosma, hospedado pela Durham University em nome da instalação Dirac Performance Computing. A pesquisa foi financiada pelo Conselho de Instalações de Ciência e Tecnologia, parte do Research and Innovation. Isenção de responsabilidade, ASI Eureka Alert.
não são responsáveis pela precisão dos comunicados à imprensa postados no Eureka Alert por instituições contribuintes ou para o uso de qualquer informação através do sistema Eureka Alert. Mistério da formação da Lua pode ser desvendado com a simulação de supercomputador. Por Patrícia Gnipper, 04 de dezembro de 2020 às 11h25. Uma hipótese bastante aceita na comunidade científica, a respeito de como a nossa Lua teria se formado, é a de que um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, chamado Theia, teria se chocado com a Terra primitiva há 4,5 bilhões de anos. Os detritos resultantes desse choque astronômico teriam, aos poucos, se unido em órbita, formando, então, nosso satélite natural. E, agora, a viabilidade disso foi verificada com simulações realizadas em um supercomputador. Colisão que deu origem à Lua roubou 60% da atmosfera da Terra, mostra estudo. Encontraram o irmão perdido da Lua posicionado atrás de Marte. Simulação mostra o que acontece em colisões planetárias gigantes, veja vídeo. Cientistas da Durham University, no Reino Unido, usaram o supercomputador na instalação de Iraqi Performance Computing para descobrir como Theia precisaria colidir com a Terra, naquela época, para que a Lua então se formasse. Claro, o resultado do trabalho não pode ser considerado uma prova definitiva de que foi exatamente isso que aconteceu, mas a equipe entende o resultado como algo promissor no nosso entendimento sobre a formação da Lua. O estudo foi publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, e os cientistas produziram um vídeo para mostrar, em imagens, como tudo pode ter acontecido. Assista. Várias simulações foram feitas, na verdade, e a equipe obteve, claro, resultados diferentes entre elas, a depender do tamanho estimado de Theia, e também da direção de seu giro inicial. Em uma simulação mais extremista, a colisão acabaria resultando na fusão dos dois planetas. Em outra, mais amena, Theia bate na Terra e segue seu rumo sem ser destruída. Já uma simulação que bate com a hipótese sobre a formação da Lua resulta em um aglomerado de detritos que se unem com a atração da gravidade, tendo massa total de cerca de 80% da Lua. Nessa simulação, a aglomeração de detritos mostra um pequeno núcleo de ferro, semelhante ao que a Lua realmente possui, com uma camada externa de materiais misturados entre pedaços da Terra primitiva e pedaços de Theia. E, de fato, hoje sabemos que há material terrestre na Lua. Análises recentes das taxas de isótopos de oxigênio em amostras lunares trazidas pelas missões Apollo, da NASA, justamente indicam que, em nosso satélite natural, há uma mistura de material esperado na Terra primitiva, junto a material que poderia ter vindo de outra fonte. É emocionante que algumas de nossas simulações tenham produzido esse aglomerado orbital de material que não é muito menor do que a Lua, com um disco de material adicional ao redor da Terra após impacto que ajudaria o aglomerado a crescer em massa com o tempo, disse Sergio Ruiz Bonilla, pesquisador de Durham e autor principal do estudo. No entanto, ele é cauteloso ao avaliar seus resultados. Eu não diria que esta é a Lua, mas certamente é um caminho muito interessante onde continuar procurando. Nos próximos passos, o time pretende realizar mais simulações, alterando a massa, a velocidade e a taxa de rotação tanto da Terra primitiva quanto de Theia, verificando o efeito que esses parâmetros causariam na formação de detritos e, consequentemente, na formação simulada da Lua. Fonte: Eureka Alert. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.